Bom dia, deputado Duquinha, deputado também. Tomás Holanda, Aí. deputado João Jaime, deputado Eli Aguiar, Ô, prefeito. ao deputado Paulo Facó, Não, que se prefeito, encontram que é isso, no prefeito? plenário. Não, prefeito, que é Bom isso, dia aos prefeito? telespectadores Viu, meu amigo e velho, telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, Obrigado, Zé Nilson, da você é TV gente boa, Sinal, Nilson. Você é irmão, você é parceiro, das você é irmão. emissoras que retransmitem irmão. esta Tá, sessão, Zé Nilson. ouvintes da FM Assembleia. Luquinha, obrigado, hein, irmão. Senhor presidente, o editorial do jornal O Povo hoje destaca como título A Correção da Memória Histórica e Democracia. Ele refere-se exatamente a um ato simbólico que esta semana a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que declarou nula a cassação dos deputados do Partido Comunista do Brasil. Na época, nossa sigla era PCB, realizada em janeiro de 1948. Destaca que reparou o equívoco histórico e trouxe à memória. O Brasil reafirma, portanto, assim, seu compromisso com a plenitude democrática negada naquela ocasião. A cassação daqueles representantes do povo, eleitos democraticamente, trouxe consequências funestas para o regime democrático de 1946, que acabava de ser inaugurado depois de 9 anos da ditadura do Estado Novo. Não estão em questão aqui a validade ou não das ideias dos comunistas, mas o direito de expressá-las livremente. Através daquele ato casuístico, foram abertas as portas para a relativização da democracia, que é plural e não ou não existe. Ou ela é plural ou ela não existe. Abrindo caminho para a sua destruição completa em 1964, quando um golpe de natureza militar e civil demoliu o Estado democrático de direito e impôs durante mais de 20 anos um regime obscurantista. Nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1945, destinada a criar uma nova ordem jurídica democrática, foi eleita uma bancada comunista de 14 deputados federais, dentre os quais personalidades políticas como Carlos Marighella, Maurício Grabois, João Amazonas, Jorge Amado e o senador Luiz Carlos Prestes, dentre outros tantos vereadores e prefeitos que foram eleitos em 1947. Aqui mesmo na cidade de Fortaleza foram eleitos cerca de 8 de 21 vereadores para a Câmara de Fortaleza. As pressões de Washington, devido ao início da Guerra Fria, e sobretudo de proprietários rurais e certos meios conservadores, levaram a uma iniciativa articulada no Congresso Nacional e na Justiça para cassar o registro dos comunistas e o mandato de seus representantes. Arranjaram um pretexto qualquer e passaram por cima da vontade soberana de mais de 500 mil, ou seja, 511 mil eleitores, de um total de 5.900.000, que escolheram como representantes. Erro trágico. A história mostrou que onde houve plena liberdade de organização e de expressão, democracia plena, os comunistas jogaram dentro das regras do jogo democrático. Ao contrário, onde foram jogadas a ilegalidade, a democracia ficou manca, dando ensejo à instabilidade institucional e a recorrentes regimes ditatoriais. Foi esse, infelizmente, o caso do Brasil. Trazer à memória esse erro é contribuir para que não se repita. Finaliza aqui o editorial, que eu quero aqui parabenizar o jornal O Povo por esta opinião que se casa com aquelas que são exatamente, que se casa com aquela que é exatamente a opinião dos democratas. Não há democracia
sem a pluralidade política, sem a pluralidade da expressão das ideias e do debate da diversidade. Por isso, o nosso partido, que agora está buscando, também de forma simbólica, anular no Senado a cassação que foi feita ao senador Luiz Carlos Prestes na época. Senhor presidente, outro assunto que eu queria aqui trazer é que agora pela manhã nós estamos realizando mais uma fase, finalizando mais uma fase do trabalho que iniciou-se há 2 anos no Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia, que é o Pacto pelo PECEM. Esse trabalho, durante esse período, que teve como participação os 6 segmentos, dentre eles o poder público, municipal, estadual e federal, o setor produtivo, os sindicatos e associações comunitárias e a academia e instituições de ensino, que discutiram durante esse período os desafios, o diagnóstico e os desafios que estão postos para a instalação do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, que com as suas empresas âncoras, principalmente a refinaria e a siderúrgica, dentre as térmicas, vai trazer para o estado do Ceará uma outra realidade, vai transformar a realidade econômica do nosso estado. Esse complexo em pleno funcionamento vai possibilitar que o estado do Ceará, nos próximos 20 anos, duplique o seu produto interno bruto. Nós faremos em 20 anos, construiremos em 20 anos, tudo que foi construído ao longo de toda a história do estado do Ceará. Portanto, é um empreendimento importantíssimo que faz com que a sociedade e a Assembleia Legislativa dê a sua contribuição. E o encontro que está se realizando e concluirá agora de manhã, está finalizando de forma coletiva o trabalho realizado ao longo desses últimos 2 anos, fazendo uma revisão crítica do que foi escrito para complementar e aprimorar o trabalho e as ideias que aqui estão postas. Os desafios são muitos. O primeiro grande desafio é conseguirmos qualificar a mão de obra. O levantamento de pesquisa realizada pelas empresas que lá estão, nós teremos necessidade de 35 mil pessoas qualificadas para ocuparem as vagas das empresas que lá estão instaladas. São 34 mil pessoas que precisam se qualificar para a refinaria, para a siderúrgica, para as empresas lá instaladas, de forma que esse desafio, nos próximos 5 anos, num prazo de 5 anos, nós temos que mobilizar toda a capacidade de formação, de capacitação, de qualificação de pessoas para o mundo do trabalho. E não é fácil, porque o grande desafio, um obstáculo anterior que está posto, é a falta, é a qualidade, a péssima qualidade do ensino fundamental e do ensino básico. E as pessoas, quando estão buscando um avanço na qualificação, esbarra no português, esbarra na matemática, esbarra nas questões fundamentais para poder avançar no seu conhecimento. E esse processo, que já começou a reduzir o problema com o programa de alfabetização na idade certa, implantado pelo governador Cid Gomes, mas é um processo de avanço nesse sentido. Mas não é uma coisa que você se faz, não é um assunto que você trata de um dia para o outro. Então, esse grande desafio, o desafio da urbanização, do adensamento urbano, da habitação, da mobilidade urbana, da preservação ambiental, tendo em vista a poluição que gera naturalmente esses equipamentos, como é que isso vai ser tratado para evitar uma contaminação do meio ambiente, do solo, enfim. Esse trabalho que está posto, finaliza-se hoje a 2ª fase, e dentre alguns dias, provavelmente no máximo 30 dias, nós estaremos apresentando o trabalho à sociedade
do que foi realizado ao longo desse tempo de discussão e de mobilização. Lançado o documento dos desafios, nós temos a última fase do pacto, que é discutir que responsáveis irão assumir o trabalho de tirar os obstáculos destes desafios. O trabalho, quem serão responsáveis pela qualificação, pela questão urbana, pela questão da mobilidade, enfim, essa área, essa é a terceira fase e a fase final do trabalho do Pacto pelo PECEM. Portanto, realiza-se hoje. Um outro assunto, senhor presidente, que eu queria... Pois não, deputado Paulo Facó. Queria só, antes de parabenizar Vossa Excelência por dois assuntos tão palpitantes. Em primeiro lugar, com relação ao partido de Vossa Excelência, ao Partido Comunista como um todo, né? Tanto o PCB como o PCdoB. Semana passada, Vossa Excelência não estava aqui no plenário, tinha saído de missão oficial, e nós fizemos um pronunciamento sobre o cinquentenário de morte do Rui Facó e o centenário de seu nascimento, que é esse ano, né? O Rui, que foi um dos grandes baluartes do Partido Comunista Brasileiro, autor de 2 livros de grande importância para a nossa sociedade, Brasil, século XX. Esse livro foi feito a pedido do governo argentino, e o clássico Cangaceiros e Fanáticos, que aborda de forma diferente a questão da religiosidade, do fanatismo e a questão do cangaceirismo. E Rui Facó ombreou, digamos assim, ao lado de figuras relevantes do comunismo em nosso país, como Marighella, Luiz Carlos Prestes, Di Cavalcante, Jorge Amado, Oscar Niemeyer, a própria cearense Raquel de Queiroz, que militava no Rio de Janeiro naquela época. Portanto, a importância de resgatar os direitos políticos de Luiz Carlos Prestes é de grande significado para a nossa história e um reconhecimento ao trabalho que ele fez pelo nosso país. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns. Eu quero ficar ao seu lado nessa causa, que é uma causa que acredito que não seja nossa, mas de todos os brasileiros conscientes e livres e que defendem uma pátria mais sólida, onde a democracia prevaleça. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Facó. E o outro assunto que eu queria abordar é que na próxima segunda-feira nós teremos o primeiro feriado, de fato, durante a semana, de uma lei que nós aprovamos por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa, que destacou o dia 25 de março como a data magna do Estado do Ceará. Essa data ela tem um significado histórico grande, tanto que o nosso palácio é o Palácio da Abolição. A comenda mais importante do Estado do Ceará é exatamente a Medalha da Abolição, e essa data não poderia ser outra a definição da nossa data magna. Apenas 6 estados no Brasil têm definição de data magna, e o último a definir foi o nosso estado. Essa definição da abolição da escravatura, do pioneirismo consignado na história pelo povo cearense, trouxe atitudes que trouxeram repercussão até hoje. A Unilab, lá em Redenção, ela foi disputadíssima pela Bahia, pelo Rio, por Pernambuco, que eram estados onde a presença negra foi muito mais forte. Mas o presidente Lula, que foi oriundo das lutas populares, nasceu no seio do povo, compreende muito bem o significado das lutas por liberdade. E nessa condição definiu ser em Redenção, porque lá foi a primeira vila a abolir os escravos no Brasil, ainda com o nome de Vila do Acarape. E lá no dia 1º de janeiro de 1883, definiu essa abolição de 116 escravos, que disseminou para o estado do Ceará. Em Fortaleza foi 24 de maio de 1883, e depois outras vilas aqui do entorno. E culminou com 25 de março, que não é uma data qualquer, não foi escolhida por acaso. Ela foi escolhida porque no dia 25 de março de 1807, a Grã-Bretanha proibia o comércio, o tráfego de navios negreiros no mundo. Em 1807, 25 de março. Com base nessa data, os abolicionistas cearenses fizeram um link para que fosse aqui na província do Ceará, no dia 25 de março, abolida a escravatura. Essa repercussão teve ampla mobilização na corte, no Rio de Janeiro.
no dia 25 de março de 1884, nós tivemos uma mobilização de cerca de 10 mil pessoas no Rio de Janeiro. O espaço ficou pequeno, que fora do espaço lá previsto para o ato de congraçamento com essa decisão aqui do Ceará, tinha mais outras 3 mil pessoas pelo lado de fora. De forma que essa decisão foi uma decisão, ela é simbólica, ela é histórica por conta do pioneirismo que o povo cearense deu e contribuiu para a abolição da escravatura no Brasil em 1888. Há uma opinião que diz que ela seria gradual, com o fim do comércio, do tráfego do navio negreiro. Lula, eu vou lhe dar mais 2 minutos para o senhor concluir. Eu agradeço, presidente. Com o fim do comércio, do tráfego do navio negreiro, com a lei do sexagenário, com a lei do ventre livre, dentro de pouco tempo não haveria mais escravo e, portanto, alguns conservadores que não concebem que a luta, o avanço da liberdade, da luta são conquistas de lutas populares, tentam desmerecer uma atitude que foi tomada pelo Estado do Ceará. E o Estado do Ceará ajudou, impulsionou para que houvesse mobilização no país, na época, para conseguir, de fato, com a Lei Áurea, a consolidação do fim da escravidão no nosso país. Por isso, orgulha a todos nós, a Assembleia Legislativa fez história, está fazendo história, aqui nós estudamos, aqui nós aprofundamos e cumprimos com o nosso dever. O dever de fazer leis, o dever de fazer a sintonia, seja com o momento atual, seja com a história, para que nós possamos, assim, cumprindo o nosso dever de parlamentar do Estado do Ceará. Não podia deixar de dizer que o governador Cid teve participação nessa opinião. Foi conversando com o governador que ele fez ver a nós a importância dessa data ser a data magna do Estado do Ceará. E nós fomos o autor dessa matéria, aprovada aqui por unanimidade por toda a Assembleia Legislativa, e consagrado assim, nós estamos agora contando a história para os jovens, revivendo a importância desse ato simbólico para a história do nosso país e do Estado do Ceará. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa toma-se